Mais importante ainda do que isso, na metodologia que aplicamos, que recomendamos aqui, no Centro de Língua, é o professor, os alunos na primeira aula, saem da aula a Portanto, saber falar de si, a saberem apresentar-se. tentar mostrar aos alunos que há uma aproximação com o francês, que o português é fácil, dizendo que, por exemplo, a terminação das palavras em T em francês é dado, portanto, e dizer ao aluno que ele pode, a partir de saber muitas, ter, saber muitas palavras em português só a partir desta terminação T, e começam a citar especialidade, particularidade, que em francês é particularité, especialité, quantité, société. Portanto, só o facto de fazer isso na primeira aula, elas pensam logo que é uma língua fácil e o que continua. O trabalho que, neste caso, o Camões em que deve investir é atrair, arranjar formas de atrair cada vez mais crianças e adolescentes para aprenderem português, em vez de irem para outra língua, irem para o português. Isto não é fácil, é preciso ter bons professores, em primeiro lugar, não é? É preciso muitos professores também, sendo muitos, haverá mais que sejam bons, e também é preciso, claro, sempre uma pequena, pelo menos uma pequena ajuda da parte das entidades ligadas à educação. É fazer do Centro de Língua uma espécie de modelo, uma espécie de matriz do que é ensinar a língua a estrangeiros. E, por exemplo, tendo um grupo coral, como nós temos aqui, um grupo de dança, grupos que já tivemos de teatro, gente nossa que é capaz de criar canções, tudo isso, porque antes de nós fazermos isso, ninguém o fazia nas escolas. Eles dizem que adoro a língua porque eu quero viajar. Eles também fazem referência a Cristiano Ronaldo. Muitas vezes falam de Ronaldo. Portanto, elas adoram português porque querem viajar, uns querem ir para Portugal, outros pensam que querem ir para o Brasil e que pensam que é uma língua fácil em relação às outras línguas opcionais que existem aqui no Senegal. E como eu não era um bom aluno do espanhol, eu resolvi escolher o português, assim, por acaso. Mas com o meu professor, eu ganhei o amor pela língua portuguesa. Foi com o meu professor, um professor que é reformado agora, que se chama Elage Malik Singom, que me deu esta paixão pela língua portuguesa. E depois, portanto, depois de ter feito português 3 anos, segundo, primeiro e terminal, eu escolhi o português na universidade. Portanto, a minha paixão surgiu do facto de ter um bom professor que era muito rigoroso, não era muito simpático, mas ele dava bem as aulas e passou-me essa paixão pela língua portuguesa. Para mim, o português é fácil. Claro, temos algumas palavras como o verbo prana, que é preciso 5 verbos em português para explicar o verbo pronder, que é tomar, tirar, demorar, levar e apanhar. Esses casos, nesses casos, podemos dizer que é difícil. Mas, de uma maneira geral, português não é uma língua difícil porque há muita semelhança com o francês. O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que atrai muita gente e que é, sem dúvida, a festa da universidade. Eu não digo só da faculdade, da universidade. Porque há Exato. outros professores de outras faculdades e departamentos que me conhecem só pela festa do Dia Mundial, porque é feita ao ar livre à frente da Biblioteca Universitária, que é um local também emblemático, não é? E onde há música, sobretudo, não é uma festa de discursos, não é um dia de discursos, é um dia com poucos discursos, com muita dança. Por exemplo, os nossos meninos e meninas estão aqui desde segunda-feira a aprender, e isso para mim é muito importante, a dançar,
ritmos de Cabo Verde, ritmos de Angola, isso também é uma aprendizagem da cultura. Não, a cultura não é só aprender os verbos e aprender a gramática, a cultura do português passa muito por essa diversão e isso interessa-os muito. Bem, a escolha foi feita há muitos anos e foi uma escolha que eu que dou muito crédito aos próprios senegaleses, na medida em que o presidente Senghor foi o primeiro presidente após a independência do Senegal, por motivos que creio que tiveram a ver com a geografia, naturalmente, é um país da costa ocidental africana, perto de Cabo Verde, com uma grande diáspora de Cabo Verde, também muito, muito perto, faz fronteira com a Guiné-Bissau, também por questões políticas que têm a ver com as lutas pela independência destes países e a proximidade com estes atores destes países de língua portuguesa, com fatores afetivos. Ele próprio dizia que tinha o nome dele vinha de uma corruptela do nome Senhor, portanto Senghor, Senhor, escreveu como poeta e grande líder das independências, mas na sua parte de poeta e de filósofo, escreveu várias vezes sobre a gota de sangue português que ia nas veias. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores que poderão ter contribuído e que, enfim, há quem estude sobre o assunto e que atribua como fatores, como elementos da decisão, mas foi uma decisão que ele tomou no sentido de integrar o português como língua opcional, como no sistema de ensino oficial de senegalês. Isto foi feito nos anos 60. Depois, a partir dos anos 70, penso que de 72, foi introduzido também a nível do ensino universitário. E, portanto, no Senegal, neste momento, temos cerca de quase 50 mil pessoas que aprendem português em mais de 300 escolas, com mais de 400 professores que são senegaleses, que se formaram, muitos deles formaram-se depois também com bolsas do Camões, vindo cá a Portugal fazer parte da sua formação, outros inteiramente no Senegal. O português ali tem esta dinâmica, uma dinâmica que é muito, mais uma vez, fruto das pessoas que protagonizam este ensino, o estar com os alunos, o dar apoio, serem de facto entusiastas da nossa língua e de transmitirem isso aos outros que a querem aprender, mas também este movimento das próprias autoridades que, através do seu Ministério da Educação, vão apoiando, naturalmente, como qualquer outra disciplina de opção, outras línguas também, vão apoiando este interesse. Mas o interesse é genuíno, é um interesse, como eu digo, que hoje em dia também tem muito a ver com as questões da geografia, a interação e as populações na zona de fronteira, por exemplo, com a Guiné-Bissau, nomeadamente em Casamance, portanto, desse contacto direto entre as populações e com o reconhecimento do valor que a língua portuguesa tem, do que é que ela representa hoje no mundo, sendo que é uma das principais línguas que se faladas no nosso planeta, a principal no hemisfério sul e com um potencial que é um potencial de crescimento enorme em África, porque é preciso dizer que quando se fala na projeção demográfica e na duplicação dos falantes de português até ao final do século, estamos a falar de taxas de crescimento que são sobretudo centradas nos países oficiais de língua oficial, nos países africanos de língua oficial portuguesa. E, portanto, cada vez mais será o português será uma língua africana, falada no continente africano.